Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa meditação da Terra de Judá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Saudade de todo mundo aí. Um tempinho que eu não tô aqui com vocês, eu tava fora. Ali já tá entrando para que a gente possa fazer hoje, excepcionalmente na terça. A gente recém voltou do nosso retiro da Terra de Judá. Obrigada. E muito felizes e plenos com tudo que a gente viveu lá. É sempre tiros e tá tão próximo das pessoas, muitas das quais aqui às vezes estão aqui com a gente não conhece, e conhecer no tete a Oiê, tete. Lígia chegou hoje, tá já ainda no embalo. então, eu estava ouvindo você falar do retiro, cheguei hoje à tarde, depois do almoço com o Sérgio, e correndo para estar aqui fazendo as coisas. Boa noite, pessoal. Muito bom, né, Rosa, o retiro? Muito maravilhoso. Eu acho que é, a sensação, né? Eu acho que de preenchimento, de nutrição e de os meus bichos aqui, o Joaquim tá, todos eles estão todos grudados aqui por conta da minha ausência em casa, mas é como se quando a gente fala essa qualidade de troca que a gente também tem aqui, mas é uma outra qualidade para trabalhar aquilo que é o caminho, né? Nossa, é uma coisa, né? Foi aquilo que a gente acabou comentando no final lá no almoço, né? O primeiro almoço e o último almoço parecia que todo mundo, né? Aquele espírito de intimidade com todo mundo é uma coisa muito mágica, né? Quando a gente trabalha coisas tão belas dentro da gente. Eu acho que assim pode ter gente que não foi ao retiro, que está aqui com a gente, certamente pelo número de pessoas que tem. Então, Hã? pessoal, a gente fez um retiro sobre o medo, como talvez vocês possam ter visto, lá em Vrajabume, que é uma terra sagrada dos Hare Krishna, em Teresópolis. E eu queria particularmente também agradecer muito à Rosa, ao Mário, ao Sérgio e a todos que foram lá, porque a gente teve uma experiência muito profunda, muito amorosa sobre o medo. E foi um dos retiros muito tocantes da Terra de Judá. A gente, segundo as contas da Regina Clara, que estava viajando, esse deve ser o 38º retiro que a gente faz juntos. Eu sempre olho para essa conta e acho que é um absurdo, enfim, de tanta coisa, mas foi uma coisa muito boa, assim, muito especial. E eu só queria compartilhar com vocês, que tem um bocado de coisa aqui, a gente fica com vontade de ficar falando, sabe, né? Porque a A gente Samara, viveu. a Samara botou injeção de amor e arte na alma. Eu sei Gente, a Claudinha ali, Cláudia de indescritível das Ceci. sensações. Mas como eu e o Sérgio ficamos lá, e aí depois ainda ficou, algumas pessoas saíram mais tarde, porque iam voltar, iam viajar de volta para os seus estados, e depois eu e o Sérgio ficamos lá e começou a chover. Ah, gente, que saudade! Foi dando uma coisa assim, eu fiquei muito emocionada, vou confessar. Eu fiquei olhando aquela chuvinha que nos acompanhou os outros dias, mas aquele final de tarde, a chuva no lago, e aquele barulhinho, e aí o silêncio, né? Então não tinha mais ninguém de nós ali, os próprios Hari estavam todos recolhidos, e a gente ficou olhando, e eu fiquei muito emocionada, exatamente pela qualidade de troca que a gente teve, pelo amor que vibrou ali, né? Uhum. Então, quem não foi, venha no próximo. É. E vai esse ano que vem, que eu acho que vai ser muito, 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 muito bom. Antes de sair, eu fui comprar umas coisas naquela lojinha que tem lá em Indiana, e a dona da loja, ela falou:
Ela falou, vocês têm uma coisa que o grupo de vocês deixou aqui, uma atmosfera muito amorosa. Foi o grupo todo, eu senti. Ai, Então, que maravilha. Você sabe que eu não. Já é a quarta vez que a gente vai lá, ou a terceira. Eu nunca entrei, eu nunca entrei naquela lojinha, não deu tempo. todas as vezes eu entro depois que Eu acaba. sei. Ah, hum, de lá. Bom, vamos trabalhar, gente. Vamos lá, Então, vamos lá. mais uma vez, muito obrigado para todo mundo e muito obrigado para quem está conosco agora também. Bom, a gente tem um céu astrológico hoje. Hoje não. A gente vai falar do céu astrológico de ontem, porque a gente sempre faz o tema da semana de trabalho consciencial nosso com o céu astrológico de segunda-feira às 18 horas. E isso a gente vai fazer nessa semana, apesar da gente estar tendo essa conversa hoje, porque ontem era impossível, a gente estava lá no retiro, né? Mas eu vou acrescentar, sabe, Rosa, algumas observações, porque hoje a gente tem um evento importante, eu quero falar dele também, que não estão no que a gente publica por escrito do nosso tema da semana. Então, o céu astrológico de ontem, dia 18 de novembro, estava assim: Marte fazendo oposição a Plutão, Urano fazendo oposição ao Sol, Júpiter fazendo oposição a Mercúrio, olha quanta oposição, Lua Socorro. fazendo oposição a Vênus. E aí a gente tinha também o Netuno fazendo trígono com o Sol e um Saturno fazendo um trígono com a Lua. Bom, esse tema, para quem pode estar chegando agora, ele vai ser de trabalho, a gente trabalha internamente toda essa semana até domingo, na segunda-feira que vem, baseado no céu astrológico de segunda-feira que vem, a gente tem outro tema. Então, o tema é assim: polaridades infestadas de cisão nos arrastam para as ruínas do desamor. Não vou ficar falando tanto de astrologia aqui, mas essas oposições na astrologia são situações de polaridade, de uma força aqui e a outra que se opõe. São as oposições, a gente está vendo quantas tem aqui. Mas polaridades infestadas de cisão, quer dizer, de divisão, quando elas estão divididas, então, nos arrastam para as ruínas do desamor. Nas ruínas do desamor, a gente tem uma lua, que é o nosso corpo emocional, é um aspecto profundo nosso, fazendo também oposição a Vênus, que é o planeta que expressa o nosso amor dentro da nossa psique. Então, o comentário aqui sobre esse tema. A quem interessa que lutemos uns contra os outros, que a gente só faz isso porque o amor ficou fragilizado, raquítico, né? Doente. Então, a quem interessa que lutemos uns contra os outros, tanto nas lutas pessoais, assim, nas lutas civis, quanto nas guerras mesmo, né, gente, que a gente está falando aqui. Uma pedagogia da cisão nos ensina a normatizar o ódio e seus tentáculos, os tentáculos do ódio. Quer dizer, uma pedagogia, um ensinamento da divisão, da cisão, acaba nos ensinando a achar normal, né, a presença do ódio e das consequências desse ódio, que aí são, né, aquelas que não acabam. Bom, então eu vou comentar mais aqui. Tem um comentário, mas como sempre eu vou continuar comentando. Que a gente sempre faz isso, né? Então, a gente tem que partir de um princípio, pessoal, de algo que eu sempre falo, Sérgio fala, Rosa fala, Mário fala, que o nosso mundo é a nossa escola consciencial. O nosso mundo é a escola onde a gente vem aprender a lidar e a ampliar com a nossa consciência. Mas aqui, nesse mundo, exatamente por isso, também tem o departamento manicomial, tem o presídio e tem a creche para os adultos. Gostei. É, então é bom que a gente saiba disso, porque senão a gente pode parar num deles, né? Também. Então, apesar de ser a escola, esse é um mundo que tem uma natureza polar, de energias polares. Essa é a estrutura desse mundo, que se nós estamos aqui é porque nós precisamos dela. Não tem discussão. Existem outros mundos com estruturas completamente diferentes, mas esse aqui
é assim. Bom, quando duas forças com polaridades opostas, elas existem e elas se friccionam, podem acontecer, na verdade, pessoal, duas coisas a gente sabe. As polaridades se friccionando em algum momento na nossa vida, pode gerar o que a gente pode chamar de uma centelha, né? De repente ilumina alguma coisa em nós e nós vivemos a integração dessas próprias polaridades, criando um terceiro estado. Ou, isso é uma das situações que pode acontecer. A outra é as polaridades se friccionam e nós não conseguimos criar esse terceiro estado. Porque esse terceiro estado vai depender de alguma consciência mínima que a gente tenha antes, sabe? É sempre um desdobramento da nossa consciência que está sendo provocado. Nesse caso, quando a gente não consegue criar o terceiro estado, as polaridades ficam cada vez mais opostas e se dividem mesmo, se tornando divididas ou cindidas, que é sinônimo, completamente separadas. Um exemplo bem pueril, assim, na prática da nossa vida, que eu só vou falar para ter consciência que eu falei, porque eu acho que todo mundo sabe, né? Nós temos aquelas coisas que a gente considera, isso aqui é bom, e tem as outras coisas que a gente fala, isso aqui é ruim, né? Que é a nossa consideração, né? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, são duas polaridades. Bom, na primeira situação, quando a gente consegue, né, criar um terceiro estado, né, que é a situação que resulta da integração consciencial, então, nós descobrimos aquilo que aquele símbolo chinês antigo do Yang Yin nos ensina tão claramente através da imagem dele, né? A gente já sabe que a maneira mais forte que o nosso inconsciente aprende as coisas é a imagética, né? Por isso que os sonhos são imagens, né? Então, por isso que o cinema faz sucesso, porque vai direto, assim, né? Então, o símbolo do Yang Yin apresenta para nós, com a sabedoria milenar chinesa, né, as polaridades Yang masculino e Yin feminina que existem em tudo no mundo, né? Tudo que existe no mundo tem a polaridade Yang e Yin. E aí, essa imagem do Yang e Yin mostra que a força Yang traz a força Yin dentro de si e toda a força Yin traz a força Yang dentro de si, né? Todo mundo acha que conhece isso. Aqui você acabou de mostrar, mostra ele de novo. Yin e Yang. Ali, Desculpa, antes ó. Yin Yang, branco e preto. ele estava em cima do teclado do meu É o computador Joaquim. e é o Joaquim. Eu estava morrendo de medo que ele quebrasse alguma tecla. Mas olha, tudo é sincrônico. O Joaquim quis mostrar ao vivo a imagem do Yang no Yin, do preto e branco. É isso. Né? E está tudo dentro dele integrado, que faz É parte do isso aí. corpo dele, não é? Então, essa compreensão de que um traz a outra força polar oposta dentro de si, né? Ela precisa ser em nós uma compreensão profunda. A partir do momento que a gente, sabe, consegue ter uma percepção profunda disso, que não é apenas racionalizada aqui, é como, né, fica incorporada como no Joaquim, né? Ela se torna percebida pelo ser inteiro de alguém ou nosso, pelo corpo físico, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo espírito, tudo junto, né? Aí, quando isso acontece, esse é o terceiro estado, em que uma polaridade não está separada da outra. As duas estão juntas, né? Bom, então eu vou dar o exemplo pueril que é relacionado a tudo isso. Receber ajuda é muito bom, né? Como é bom quando alguém nos ajuda, né? Alguém aqui escreveu uma coisa, lê aí que eu vou continuar aqui, depois a gente fala. Tá, tá bom, tá bom, tá né? bom. Então, receber ajuda é muito bom, mas receber ajuda o tempo todo, né, pode também me deixar sem condições de enfrentamento das coisas da vida, quando a iniciativa pessoal pode ser muito necessária para a realização da pessoa quando eu tiver que agir sozinha. Essa é a coisa da gente chama que criou os filhos de um jeito mimado, de ajudar o tempo inteiro. Tem uma hora que a gente tem que deixar fazer sozinho, né? Errar, acertar, né? Porque senão a ajuda, que é uma coisa tão boa, se torna ruim, e vice-versa, né? Assim,
né, aprender a viver os dois lados das coisas com naturalidade, é unir os opostos dentro de nós, e essa união é a terceira coisa. O mundo, gente, se bobear, né, e nós também acabamos bobeando, passando adiante, nos ensina nas famílias, nas escolas, nas religiões, que em vez de fazer a integração, nos ensinam, na verdade, a divisão. A gente aprende socialmente no comportamento social, nas políticas, nas propagandas, a pedagogia da cisão. O tempo todo a gente está recebendo isso. Eu acho que quem fez um comentário fez a respeito de escola mesmo. Só que a gente vai recebendo essa informação, esse estímulo para ser dividido para o tempo inteiro, né? Nós não somos ensinados, isso que a gente tem que ficar atento para a gente não passar isso adiante, porque a gente está sendo ensinado porque outros passaram para a gente isso também, né? Não nos ensinam a pedagogia da integração e sim a pedagogia da cisão. Obviamente, porque uma pessoa toda dividida, né, ela acaba se acreditando que ela é mais frágil, ela se torna mais insegura e ela é mais facilmente manipulada. Qualquer coisa dividida é mais frágil do que uma coisa inteira, né? Uma pessoa que se sente assim, insegura, frágil, ela é facilmente manipulada e ela vai abrindo a mão da vontade da sua alma para copiar o que alguém do lado de fora está determinando que é bom e certo para ela, porque ela mesma não sabe o que é bom e certo para ela mais. Ela nem, muitas vezes, o contato com a alma dela passa a ser mínimo, né? Mesmo com as pessoas agressivas que dão a impressão para a gente que são muito fortes, né? O que acontece é que essa agressividade está disfarçando a insegurança e o medo que elas têm, de não saberem de si. Elas também não se conhecem, não sabem de si, elas também estão todas divididas por dentro, não é? Todas cindidas por dentro também, só que elas maqueiam isso com agressividade. Mas os opostos estão separados, porque quanto mais a gente está com as nossas partes unidas, a gente vai fluindo mais com as pessoas e com a vida no amor e no afeto, e não vai ficando agressivo, porque a agressividade, assim, ela é destrutiva, né? Quanto mais cindidas são as pessoas, mais suas visões de vida, de mundo, são unilaterais. Elas não conseguem, ou nós podemos não conseguir, enxergar o todo. Fica muito difícil, a gente só vê uma parte, só uma polaridade, digamos assim. Consequentemente, pessoal, em função do nosso tema, né, o amor fica de baixa qualidade, né? O amor fica muito complicado. E, consequentemente, em primeiro lugar, o amor por si mesmo. A pessoa não se valoriza, ela não dá valor a si, a sua própria potência. E quem não se ama vai sentir um amor todo misturado com seus medos, com as suas inseguranças e com as suas visões parciais de si e da outra pessoa e da vida para quem ela ama. É uma salada de divisões que a pessoa acaba oferecendo e nomeando tudo de amor. Ela até tem uma parte que ela pode sentir amor, sim, mas esse amor é todo distorcido. Esse amor é um amor adoecido, que é o que a gente vê no mundo hoje, que sempre aconteceu, mas que nós aumentamos em número, né, na população, e a gente foi crescendo, e a gente vê isso que foi crescendo também muito. Esse amor adoecido acaba sendo frustrante sempre. Isso tudo gera um caldo psíquico cada vez maior de frustrações e da decorrência das frustrações. A tristeza, a depressão, a raiva, a agressividade, o rancor, o ódio, a competitividade, a falta de ética. As emocionalidades, pessoal, sempre beneficiaram e continuam beneficiando até hoje a manutenção do poder na mão de quem deseja esse poder para si, para lucrar egoicamente com ele. Sempre foi assim. Em vez de algumas pessoas, essas que detêm egoicamente o poder para si, terem a alegria de se exercer como potencializadores de todos, né?
Porque eu tenho certeza que quem tem poder no sentido de liderança, quem tem poder de dinheiro, quem tem poder político, deveria ter uma alegria enorme de ser uma alavanca potencializadora da, dos outros, da potência dos outros. E isso ser um dharma maravilhoso. Mas não é isso que acontece porque as pessoas estão desejando esse poder para colocar a seu serviço. Então, essas emocionalidades geradas pela cisão, sabe, como consequência das cisões que se desdobram em frustração, acabam sendo projetadas em outras pessoas, inconscientemente. Esse é o caminho de se formar uma coletividade também cindida e dividida no mundo. Quando a gente vê toda essa divisão, que aumentou tanto também, né, nos últimos anos, é esse o processo que vem acontecendo. Isso deságua nessa divisão coletiva daí, né? Bem, mas ao mesmo tempo, hoje, nós temos aquele evento astrológico que já ficou famoso e que eu vou ter que falar um pouquinho dele aqui hoje, porque hoje, né? Porque esse evento astrológico é uma força que pode nos favorecer muito nesse aspecto mesmo, porém a longo prazo, né? Que possamos incluir, integrar e amar. Tá bom. Foi ela que falou, né, o quanto as escolas precisam trabalhar isso e quem trabalha é o marketing, vendendo. Sim, muito, né? E que tem a esperteza de pegar essas coisas hoje em dia e fazer propaganda com as coisas profundas. Mas a gente pode ser mais esperto que isso. A esperteza dármica que a gente precisa ter e vamos ter sempre. Bom, então o que acontece hoje, gente? A gente sabe, Plutão entrou em Aquário, né? Então ele entrou em Aquário há pouquinho tempo, pessoal. A gente está junto. Ele entrou às 17h40. Então a gente está recebendo Plutão em Aquário agora. E por que eu estou tão animada? Porque vocês devem ter visto que tudo que é astrólogo está muito animado e não para de falar disso desde o início do ano. Plutão vai ficar em Aquário 20 anos, está entrando agorinha, acabou de entrar. Como assim? Nasceu, nós somos o obstetra ou a doula que está na sala de parto e que está recebendo o bebê. Isso é uma honra dármica. Né? Bom, o que acontece com Plutão em Aquário, então, que eu preciso falar, porque não tinha cabimento a gente se encontrar agora e eu não tocar nesse assunto, não é verdade? Pois é. Então, esse é um influxo aquariano que a gente vai estar recebendo, que está ativando na psique de todo mundo no planeta e vai ficar ativando durante 20 anos, é um tempo muito grande, né? Essa transformação aquariana. Ainda não se trata da chegada da era de Aquário, né? É muito bom a gente estar junto agora. Então, não se trata da chegada da era de Aquário, mas é uma grande preparação para a chegada dessa era lá na frente, tá, gente? Então, a primeira coisa. Bom, em função disso, ainda por muito tempo, muito mesmo, carinhosamente eu vou dizer para vocês que a gente tem um tempo difícil. Porque nós estamos vivendo esse período entre a era que passa, a era de peixes, e a chegada da era de Aquário. E você já deve ter reparado na vida que todo o período entre, na nossa vida bem pequenininha pessoal aqui frente ao cosmos todo, os períodos entre uma coisa e outra são sempre muito desafiadores. Por quê? Nesse caso aqui, o que é antigo, os hábitos velhos, os comportamentos velhos, o poder na mão antiga, nada disso quer se transformar. Nada disso quer mudar. Em nós, muitas vezes, por causa do medo, a gente não quer mudar, a gente quer ficar do jeito antigo que a gente era. E o novo ainda não se consolidou. Então, esse tempo do entre, que eu chamo brincando, assim, para dar mais leveza do tempo do between, em inglês, né? Mas ele é muito desafiador. Então, a gente vai continuar vivendo desafios com a chegada do Plutão em Aquário, muito forte. Então, eu não estou dizendo assim, a partir de hoje vai ficar tudo mais fácil. Não estou dizendo isso. Estou dizendo
que mais desafios devem acontecer e devem se acirrar, mas a gente precisa, ao saber o que está acontecendo, a gente se norteia e a gente caminha da melhor maneira possível. Bom, essa ativação aquariana, ela se caracteriza, essa energia de aquário, de Plutão em aquário, que é muito forte, porque Plutão é energia de potência, de poder, de transformação. E aquário tem a ver com renovação, com o novo. Urano era a divindade celeste do céu, ele era o céu que criou tudo na mitologia grega, a partir dele. Tudo que existe no universo e tudo que existe aqui na Terra. Então, simbolicamente, isso é uma força muito poderosa. Por isso que a gente está todo comemorando aqui. Hoje à noite vamos brindar com água, que seja a Plutão em aquário e ao amor, tá certo? Então, e aí o que acontece? A gente deve viver 20 anos e depois das consequências desse Plutão em aquário, e cada vez mais a energia aquariana vai se intensificar para frente, modificações, transformações no mundo surpreendentes, coisas inusitadas que a gente não imaginava. Algumas a gente até imagina, mas tem outras que não dá nem para imaginar, gente. Sabe, eu tenho certeza que vão se engendrando e vão acontecendo. Vocês já devem ter ouvido falar que a tecnologia, a gente já tem notícia, né? Mas realmente a tecnologia em todas as áreas, IA, na medicina, em tudo que é tipo de ciência, construção, tudo a tecnologia vai disparar de uma forma surpreendente mesmo. Tudo tem a polaridade, o lado bom e o lado ruim, digamos. Então, esse tema de hoje, ele tem, que é desde ontem, é como se ontem fosse a metáfora de dizer, tem que integrar as polaridades, senão, né, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. A energia de aquário, ela é muito eletrizante, sabe? Ela tem a ver com raio, com aquelas coisas que acontecem de repente e subvertem, vira a mesa. Bom, na economia, a gente deve ter situações muito inesperadas também. Novos sistemas econômicos talvez sejam criados. E a gente já deve estar ouvindo falar de novas moedas, que não são só as moedas digitais, não, porque essas já estão aí. Eu acho que o dólar vai deixar de ser essa moeda bambambam do mundo. E vai vir uma outra coisa, sabe? Como troca, sabe? Inovações imensas na estrutura das organizações da vida coletiva devem acontecer. Grandes mudanças na nossa vida social no mundo, na política, nas leis que regem os países, nas leis internacionais, sabe? Tudo que, de certa forma, organiza a vida coletiva no mundo deve estar em franca mudança nesses 20 anos. Nas religiões, né? A gente vai assistir mudanças fortes nas religiões, porque devem também emergir muitas histórias e segredos que a gente não sabe e que devem provocar as mudanças, não é? Em todas essas áreas aí, né? A gente tem isso tudo, fora as guerras mesmo, que acabam provocando mudanças muito grandes, né? Mudanças geográficas, de limites de países devem estar acontecendo. As religiões abertas, elas devem, ou as religiões não, espiritualidade aberta, como a que a gente tem na Terra de Judá, isso tende a aumentar muito, pessoal. Sabe? Essa busca por um sentido maior e por uma conexão com aquilo que é, porque mais e mais pessoas vão estar sentindo esse chamado dentro com Plutão em Aquário. Muito e muito forte. Então, toda a nossa vida no mundo, ela deve ir mudando acentuadamente, continuamente, sabe? E a gente precisa se preparar para que a gente possa viver. Olha, a gente já comentou isso antes, tanto eu quanto o Sérgio em vídeos separados. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Revolução Norte-Americana de ficar independente, e que depois acabou desencadeando e inspirando a independência aqui na América do Sul de todos os países, do qual o Brasil foi o último, né? Então, para vocês verem como Plutão em Aquário constela dentro da gente esse movimento libertário,
Então, quando ele entra de novo agora, é como se a gente estivesse sendo chamado para completar aquilo que a Revolução Francesa lá, e naquela época, não só ela, mas toda a coisa dos direitos humanos que, né, surgiu lá pela primeira vez e ao longo do tempo veio, não conseguiu avançar. A gente vai estar sendo empurrado pelos fatos, pelas coisas, para que a gente complete e vá adiante, vá mais ainda à frente. Entende como são fortes essas mudanças? Ainda aqueles valores da Revolução Francesa, os valores da igualdade, mas não a igualdade assim, você é igual a mim, então todo mundo tem que ser igualzinho. Isso é a distorção, é a igualdade de valor, é a consciência de que todos os seres têm o mesmo valor, em todos os reinos também da Terra, né? A gente está falando isso da natureza toda. O sentimento de fraternidade dessa vez, né, que aparecia ali como lema da Revolução Francesa, na verdade, caminhar para aquele sentimento de pertencimento, sabe? Do estado díper da Terra de Judá, que é díper significa de diferenciação e de pertencimento. Diferenciação é cada um ser o que é, a sua singularidade ser mantida, mas essa singularidade mantida é a que proporciona a consciência de que nós estamos todos unidos e pertencemos a um corpo único, universal. A fraternidade sendo, então, digamos, substituída por essa consciência díper. Por isso, também, esse tempo, esses 20 anos, de assumirmos mais e mais a autoria da nossa vida, sabe? E ter a liberdade de poder exercê-la. Nós devemos ainda ter revelações muito consistentes sobre os extraterrestres e sobre as vidas nas outras dimensões. Coisas que de uma hora para outra aí deve aparecer com provas, eu acho, consistentes, sabe, daquilo que a gente já sabe, mas que costuma ser negado e não deve demorar muito para isso acontecer, né? A gente sabe, mas oficialmente é tudo negado sempre, né? Mas não vai dar para segurar, porque essa energia aquariana, ela é muito forte nesse sentido. Mas aí, gente, nós, individualmente, desculpa, estou falando para Chuchu, Rosa Maria, querida amiga, Não, eu já e sabia, desculpa, pessoal. já estava preparada. Pois é, mas assim, a gente precisa conversar sobre isso, né? Não dá para passar hoje, agorinha, sem a gente estar, porque eu acho que não foi à toa. A gente, quando marcou o retiro para a semana passada, a gente não fez as contas de que ia acontecer isso. Então, o universo conspirou para a gente estar junto aqui, também nesse momento, exatamente com essa chegada de Plutão em Aquário. Então, a gente tem que honrar isso. Então, em nós individualmente, vou voltar a frisar os acontecimentos fórceps, que a gente até conversou sobre isso lá no retiro, que são as coisas que acontecem na nossa vida muito fortes, que muitas vezes são difíceis, são doloridas, porque um nascimento de fórceps é difícil, é forçado, né? Mas é forçado para garantir que o que tem vida e precisa nascer, nasça, né? É para isso que se usa o fórceps, né? Então, a gente nomeou esses acontecimentos que surgem na nossa vida e para a gente são difíceis de lidar, são doloridos, mas se a gente lidar, a gente vai estar fazendo nascer em nós o que é necessário. Então, no tempo do entre, é o tempo que mais não acontecem, deixa eu falar melhor. No tempo do entre, é o Respira. período, é que eu não quero prender tanto o pessoal. Ou talvez eu esteja acelerada, porque aquariano é acelerado. O, o período do entre, pessoal, é o período em que os acontecimentos fórceps são mais intensos e presentes na nossa vida, exatamente para provocar muito, muito, muito o principal acontecer do que significa Plutão em Aquário, que é uma ampliação gigante da nossa consciência humana. No fundo, se a gente quiser fazer uma síntese, Lígia, o que é Plutão em Aquário? Plutão em Aquário, em resumo, em síntese, é a ampliação da consciência, da nossa aqui, no caso, humana, né? E aí,
a ampliação da nossa consciência para que o nosso desempenho na vida esteja mais integrado, menos cindido, menos dividido, e, portanto, a gente possa ativar em nós a nossa capacidade de amar o amor na sua integralidade. Aquele amor que a gente convida a outra pessoa cada vez mais para ela dançar com a gente, essa dança da inteireza, do que um inspira o outro, uma inspira a outra, a gente a ser maior como ser, sermos melhores como ser, né? Ativar essa nossa experiência do estado deeper, né? De pertencimento. Então, vamos viver a nossa vida pessoal, gente, daqui para frente, lembrando, né, de tudo isso, né? Fazendo conexão todo dia com as coisas que nos acontecem, com esse Plutão em Aquário, e com as coisas que acontecem no mundo coletivo também, no envolta, para entender o que está acontecendo. Os acontecimentos fórceps coletivos, as resistências a todo esse influxo dessa onda do novo, sabe? A gente entender, mas saber que esse é um caminho que tá obedecendo a um projeto maior, a gente sabe disso, né? Agora, eu só queria lembrar uma coisa. Aquário tem todas essas maravilhas, mas também tem os seus lados também de sombra, né? Tem toda essa luz, mas tem todo o seu lado de sombra, como tudo, e um deles é a racionalização excessiva, que pode nos tornar frios e práticos, mentais demais. Então, para que a gente viva a integração, para que a gente avance na cisão que tende sempre a querer nos provocar, e por isso mesmo a gente se liberte e tenha a experiência aquariana completa, a gente precisa trazer sempre a consciência do que a gente sente, dos nossos sentimentos, porque daí tem um equilíbrio entre o pensar e o sentir, e é dele que nasce o discernimento, para que a gente haja de uma maneira que expresse aquilo que a gente é. Então, eu vou desejar muito, muito que cada um de nós possa estar disponível para se preparar para viver esse ponto de mutação. Outro nome que a gente dá para Plutão em Aquário é o ponto de mutação. É o ponto que as coisas viram. E é isso que a gente está vivendo a partir de hoje, por 20 anos. E que a gente esteja muito comprometido com esse processo, né? Bom, eu ainda vou ter que terminar mais um pouquinho. Mas o que eu vou falar continua dentro desse mesmo assunto, porque o calendário da luz da Terra de Judá, ele acaba muitas vezes trazendo o tema que tem uma ressonância direta com o momento astrológico que a gente está vivendo. Isso às vezes não acontece, mas a Rosa sabe que ela sempre fala quando a gente faz junto, ou como isso, pelo menos quando nós duas fazemos, quase sempre acontece. Então, é muito forte, né, Rosa? Então, olha só, respirando. Além de tudo que eu falei, nós temos também o nosso calendário da luz para nos ajudar, que é um calendário que a Terra de Judá criou, baseado no Xing. Então, o nosso tema da semana tem uma relação com um hexagrama chamado Montanha sobre Céu. O nome dele quer dizer isso, Montanha sobre Céu. E ele diz assim: prevenir o despertar da ferocidade antes que se manifeste é uma boa forma de controlar os riscos. Assim se atinge um sucesso. Eu sempre lembro, o Sérgio também, a Rosa, se tiver que falar sobre isso também, que a linguagem do Xing é lá muito antiga. A gente tem que ter uma compreensão, às vezes, das palavras que são usadas, tá? Porque o tempo, né, a gente muda e os sentidos de algumas coisas também. Então, o que eu quero observar com vocês a respeito desse texto? Como é que se previne o despertar da ferocidade? Eu acho, pessoal, que é através de alguns movimentos constantes. O primeiro deles é a integração das polaridades dentro de nós, como a gente acabou de ver. Porque aí a nossa ferocidade, a frustração que gera a raiva e tal, ela vai diminuindo, né? Então, integrando as polaridades dentro de nós.
Falando mais diretamente, sempre elaborando nossas raivas, nossos ressentimentos e frustrações antigas, né, para que elas não se acumulem, e elaborando os fatos atuais, coisas que nos acontecem que despertam a nossa raiva. Como nós dizemos na terra de Judá, nós devemos ordenhar os fatos que nos acontecem, que é perguntando o que esse fato que me aconteceu, essa situação que eu estou vivendo, essa pessoa que me falou não sei o quê, né, está provocando que eu desenvolva em mim. Ainda eu tenho raivas a serem elaboradas. Essas raivas são legítimas, são para me defenderem de alguma possível lesão? Ou essas raivas são um acúmulo lá do passado, que isso aqui é um negócio desse tamanho, eu estou despejando a minha fúria toda aqui e estou projetando, né? Então, se for para me defender, é o que eu chamo de uma raiva legítima, né? Ainda essa situação está pedindo que eu tenha uma indignação, né, uma raiva, para que eu diga não, exatamente, para que depois eu não gere uma frustração, para que eu saiba me explicitar muito claramente para que eu não me frustre. Então, que eu explicite aquilo que eu penso, ou que eu acho que é bom para mim, de alguma forma. Então, a gente está numa semana de exercitar isso aqui, exatamente para que a gente não fique, não acumule cisões, que aí gera tudo o que eu falei antes, que vai ficar gravadinho aqui. Para finalizar essa minha falação de matraca aqui com vocês, eu não podia deixar de mencionar que amanhã, quer dizer, a gente falou de segunda-feira, estou falando de hoje, estou falando de amanhã. Amanhã é Dia da Consciência Negra, e que no nosso Brasil ainda é uma experiência, de um lado, de uma força magnífica, maravilhosa, e de outra, de tantas dores, de tantas questões que ainda precisam ser cicatrizadas. Então, eu queria também que a nossa meditação gerasse uma força amorosa, né, para que essa consciência junto, né, a nossa consciência se amplie, que a consciência negra em todos nós possa se ampliar muito no mundo inteiro, porque a dificuldade não é só aqui no Brasil, né? Salve Zumbi dos Palmares. É isso. Que assim seja, né? E que essa consciência, não só negra, mas de todas as discriminações, né, sejam cada vez mais dissolvidas, né? A Roberta escreveu pedindo desculpa pelo gatinho dela que pisou nos 9, 8, vírgula. Eu falei, os gatos estão aqui, o meu também estava aqui em cima do meu teclado. Eles são seres, né, já de outra dimensão e estão antenados aqui, né, com a gente. Posso falar uma coisa? A gente tem umas informações que os gatos vieram de Sírios, né? E que eles são equilibradores psíquicos para nós, assim como os cetáceos, as baleias, os golfinhos. E eu vi um monte de 8, eu imaginei que era qualquer coisa, não sabia se era o gatinho ou não, e eu pensei, o 8 é o número na numerologia da abundância material, mas o 8 é o infinito, em pé, infinito em pé. Então, agradece pro teu gatinho. Então, vamos silenciar aqui, tá? Diante de tudo isso, eu acho que a gente, né, eu sempre começo, né, dando importância, né, para que a gente respire profundamente, né? A respiração é aquela que nos conecta com a fonte, então que a gente possa inspirar e expirar profundamente, trazendo lá do nosso abdômen, para que a gente possa, tudo isso que a Lígia falou, que vai ficar gravado aqui, para a gente poder reescutar e aprender cada vez mais. A gente fecha os nossos olhos, aquieta a nossa mente, faz esse mergulho para dentro do nosso ser que pulsa e que compreende todo esse movimento que a gente está vivendo aqui, na Terra.
que os astros e as pulsões do céu demandam para a gente. Que a gente possa se entregar uns minutinhos a esse silêncio, abrir esse espaço interno para que tudo possa se tornar um dentro de nós.
que a gente possa encontrar sempre esse espaço e, e esse estado de diferenciação e pertencimento. A era de Aquário chega e eu comi a invocação, eu vou ler agora para gente. Ele fica mais acelerado. E vamos lá, vamos para a invocação para que a gente Não é a possa. era, é Plutão. É Plutão. É Plutão em Aquário, não é a era de Aquário. Ah, tá. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo, que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços. Que assim seja. Obrigada a presença de todos e que a gente possa continuar cuidando do ser que nos habita como devemos. Né? Super obrigada. Obrigado, Rosa. Obrigado, pessoal. Saudades também, Mônica. Saudades, assim seja, Laura. Bom, o que eu quero desejar muito é que nós estejamos disponíveis, muito, eu acho que receptivos e receptivas para recebermos esse nosso amigo, Plutão em Aquário, que entrou em Aquário 10 minutos antes da gente começar a conversar. Então, 10 minutos foi. Então, pedir muito que a gente possa ter essa capacidade de receptividade e de diálogo com ele. E continuamos juntos e juntas, e novamente muito obrigada para o pessoal do Retiro que esteve conosco lá. Tenho a certeza que vocês também nos trouxeram muito amor e muita transformação. É isso. Beijo Beijo, no beijo. coração de todos. Tchau, gente. Fiquem bem.